Muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, graça e paz. Estamos juntos com a nossa porção diária da palavra e hoje eu quero compartilhar com você um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. E assim diz o texto: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Aqui está a palavra de Deus dizendo que nós somos mais do que vencedores. E o que seria isso, então? O que significa que eu e você somos mais do que vencedores? Devemos considerar principalmente a realidade do texto, do capítulo 8, quando encerra essa última parte, não é, falando sobre a nossa vitória, falando sobre a garantia da nossa vitória, falando sobre a segurança do cristão. E um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nem a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Então ele coloca algumas coisas que faziam parte da sua realidade em meio à situação de vida, não é? Na dinâmica da sua caminhada, ele teve que enfrentar tudo isso. E ele está dizendo que ele era mais do que vencedor sobre todas essas coisas. E podemos entender que, quando a palavra de Deus se refere para nós, não é que somos mais do que vencedores, não significa que nós estamos isentos de passarmos pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas lutas, pela enfermidade, pelos problemas diversos, na questão da família, do trabalho, não é, dos estudos, a dinâmica da sociedade. Então, nós não estamos isentos, imunes, não existe uma capa protetora, uma redoma, não é que nós estamos guardados, que nada disso vai nos acontecer, pelo contrário. É justamente em meio a todas essas questões que nós somos mais do que vencedores. Então, nós temos a condição dada por Cristo em que nós podemos passar pela tribulação, podemos passar pela angústia, podemos passar pela fome, pelos perigos, por toda a realidade, não é? Por tudo quanto, na verdade, faz parte da dinâmica do ser humano no que diz respeito às adversidades, às circunstâncias contrárias, né? Os momentos ruins que temos que passar. Então é importante, não é, que nós somos mais do que vencedores, em que o Senhor nos dá condição de nós enfrentarmos tudo isso. E assim, nós não perdemos a fé. Passamos por tudo isso e justamente a diferença é a maneira como nós passamos por tudo isso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e então nós temos a condição de passar por toda essa realidade difícil, adversa e contrária. E aí, nós não perdemos a fé. Pelo contrário, nós somos fortalecidos, nós somos auxiliados, nós somos ajudados, nós somos confortados, nós somos amparados, nós somos socorridos. Então, o Senhor, Ele se revela a cada um de nós em meio à nossa firmeza, à nossa perseverança, à nossa dedicação, nosso comprometimento com Ele. Então, Ele está conosco. E assim, então, nós podemos, na verdade, ter alguns elementos, ou devemos demonstrar algumas características importantes, não é? Quando nós entendemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Então, nós devemos mostrar a confiança total e inabalável nele. Confiamos em Deus, confiamos no Senhor Jesus. Nós cremos que Ele está no controle, no governo de todas as coisas e da nossa vida. Nós esperamos o agir de Deus, aguardamos. Não é uma questão de uma espera, mas de qualquer maneira, de qualquer situação, mas é uma espera confiante. Não é? É o que nós chamamos de esperança, de certeza, de convicção. É a própria realidade da fé. É o conceito que a palavra de Deus traz de fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é tão difícil para uma pessoa, não é, que não crê em Deus ou na palavra de Deus, e então ela não tem condição de olhar para frente, esperar que as coisas serão transformadas, não é, que haverá uma mudança, que aquilo que é impossível se torna possível, não é?
O milagre acontece. E por quê? Porque nós temos fé, cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus, confiamos na ação dele, esperamos nele. E assim, então, nós somos chamados nesta manhã para, ao longo desse dia, ao longo da nossa caminhada nesse dia, termos a condição de poder suportar situações que muitas vezes, aparentemente, seriam completamente destruidoras para nós. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nada pode nos separar do seu amor, mesmo que sejam situações tão complicadas e adversas. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a segurança do salvo, segurança minha e a sua, e que nós podemos desfrutar através da bendita palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tua palavra registra, revela, mostra para nós, apresenta em meio a toda a revelação as Tuas promessas, a Tua presença, a Tua companhia, ó Deus, o fortalecimento que o Senhor nos traz para nós enfrentarmos, ó Deus, os dias maus, as situações ruins e prosseguirmos firmes e confiantes no Senhor. Quero pedir, Senhor, abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Deus, aqueles que enfrentam lutas tão grandes nesse dia. Ó Deus, eles já são vencedores. Eles já são vencedores porque eles pertencem ao Senhor. Já venceram, Deus, todas as questões que envolvem o império das trevas, já fazem parte do Teu reino da luz, já estão com o nome registrado no Teu livro, já pertencem ao Senhor. Quero pedir que os abençoe nesse dia. Assim, ó Deus, eu oro pela Tua igreja, o Teu povo, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que Deus seja com você, com a sua família, um dia de paz. E até amanhã, se Deus permitir.